Graça e paz para todos meus irmãos em graça. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados pelo canal Democracia Espiritual. Quero de antemão convidar aqueles que só fazem assistir, convido vocês a participar de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o like, deixando seus comentários, compartilhando as mensagens e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema qual a pior geração diante de Deus, diante de Yahweh. Será que essa geração que nós estamos vivendo do século 21 é a pior geração diante do Pai? Não. Mesmo cheio de violências, de injustiça, de criminalidade, mas essa geração não é a pior geração. Ou seja, antes da geração de Yahushua, da geração de Jesus, já existiram outras gerações anterior àquela geração. E nenhuma outra geração antes da geração de Cristo, né, foi tão ruim o quanto foi aquela geração no tempo de Yahushua, a geração contemporânea de Jesus. Alguém pode dizer e vai dizer, mas essa geração do século 21 é uma geração, essa geração que nós estamos vivendo, uma geração muito má, perversa, não. É filho matando pai, pai matando filho. Mesmo assim, meu irmão, diante de Deus, essa geração não é tão mal quanto foi a geração contemporânea de Jesus. Com toda essa violência, com todo o acréscimo de crimes, né, que a gente vê no dia a dia, diante de Deus, diante de Yahweh, essa geração aqui do século 21 não é pior, não foi pior do que a geração contemporânea de Yahushua, no tempo de Jesus. Nem aquelas outras gerações passadas que antecederam a geração de Cristo, da carne. Então, observe, meu irmão, antes da geração de Yahushua, da geração de Jesus, da carne, outras gerações surgiram muito antes. A geração, por exemplo, a geração de Adão, a geração de Noé, a geração de Abraão, ali no tempo de Ló, ali em Sodoma, a geração do tempo dos reis de Israel, entendeu? Aquela geração no tempo dos juízes, também, ali, quando a gente fala, se referindo a Israel, não foi tão terrível e perversa e má do quanto foi a geração no tempo de Jesus, no tempo de Yahushua, no tempo do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se tornou carne, o Verbo se tornou carne e habitou no meio de nós. Não habitou no meio de nós, era no tempo lá deles, lá no primeiro século. Então, nem a geração no tempo de Adão, nem no tempo de Noé, nem no tempo de Abraão, no tempo de Ló, no tempo dos juízes, dos profetas, no tempo ali dos reis de Israel, não foi tão terrível quanto foi a geração contemporânea de Jesus. Não foi tão terrível essa geração, por mais violência que a gente estejamos vendo no dia a dia, assistindo, ouvindo e vendo. Não, essa geração de hoje não é tão terrível e perversa e má diante dos olhos do Pai, o quanto foi aquela geração contemporânea de Jesus. Entendeu? Então, veja que, observe, meu irmão, aqui em Gênesis capítulo 6, veja Gênesis capítulo 6, vamos lá, vamos discorrer aqui na Bíblia, Gênesis 6, eu quero correr, meu irmão, eu não quero perder muito tempo. Gênesis 6, olha o que estava acontecendo aqui no tempo de Noé. Gênesis capítulo 6, o versículo de número 5,
5, 7, 11 e 12 diz assim, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mais mal. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vou ler novamente, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Versículo 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Veja a maldade, veja o mal do ser humano, da humanidade no tempo de Noé. Vamos aqui agora para Gênesis 18, vamos aqui adiantar, Gênesis 18, no versículo de número 20 diz assim, ó, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Olha aqui o que ele diz aqui, ó. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Veja que no tempo de Sodoma e Gomorra também, meu irmão, aqui, aquela geração foi uma geração má e perversa. A maldade havia se estabelecido ali naquela geração. O homem se corrompeu, porém, não se compara com a maldade que foi a geração no tempo de Jesus. Aquela geração diante de Deus, aquela geração contemporânea, quando o Verbo se tornou carne, aquela geração foi uma das piores gerações. E aquela geração foi exatamente a geração do juízo final, onde aconteceu a vinda do Filho do Homem. Então, veja, meu irmão, vamos aqui prosseguir, vamos aqui adiantar. Aqui. Segundo o sistema religioso, nós estamos vivendo a última geração, os últimos dias. Essa geração é a geração, segundo a visão teológica e doutrinária do sistema religioso, do sistema evangélico, da religião evangélica, é que essa geração que nós estamos vivendo hoje é a última geração. Não. Olha o que Jesus falou aqui em Marcos, capítulo de número 8, versículo 38. Veja bem, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A pergunta é, qual era a geração que o Filho do Homem viria com poder e grande glória? Aqui, ó. Quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Qual foi a geração que o Filho do Homem estava dizendo, relatando e narrando no seu discurso aqui escatológico? Observe, meu irmão, que não faz sentido eu pegar esse contexto aqui e trazer para os dias de hoje. Eu estarei descontextualizando o texto, eu estarei afirmando categoricamente que o Filho do Homem mentiu. Por quê? Porque, veja, porque qualquer que nesta geração, era naquela geração lá, nesta. A palavra nesta, essa expressão nesta, não se usa para 2000 anos depois. Um bom estudante de português vai
desculpe, vai concordar com o que eu estou dizendo, um professor de português vai concordar com o que eu estou dizendo em todas ou seja, em todas as nações da terra, seja no Brasil, seja na Argentina, seja nos Estados Unidos, seja em Israel, seja em qualquer lugar do mundo, em qualquer parte do mundo, a palavra nesta é para o presente, meu irmão. Não é para um futuro de 2000 anos depois. Não faz sentido é ser desonesto com a palavra, com o ensinamento. É descontextualizar o texto, é forçar o texto. Então, se Jesus ainda vai voltar, se o Filho do Homem, Yahshua, ainda vai voltar nos dias de hoje, se essa palavra se aplica para os nossos dias, cadê aquela geração adúltera e perversa e pecadora que Jesus falou? Porque qualquer que nesta geração, naquela geração dele, na geração contemporânea de Jesus, ele não está falando da geração do século XXI, do século XXII, do século XXIII, do século XXIV, não. Porque qualquer que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, olha, e das minhas palavras, dos ensinamentos, das instruções, do evangelho do reino que Jesus já anunciava, a vinda do reino, olha, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos. Então, aqueles que se envergonhassem, que não recebessem aquela palavra, os ensinamentos, as instruções do Filho do Homem, então ele também iria se envergonhar dele. Então foi aquela geração do século I, entendeu? Que rejeitou a luz que estava no mundo, o próprio Filho do Homem. Então, a vinda do Filho do Homem foi para aquela geração. Outra passagem aqui em Mateus capítulo 12, versículo 39. Vamos lá. Mateus 12, versículo 39, que diz assim, olha o que o Filho do Homem falou. Olha o que Yahshua na sua carne falou. Olha o que ele diz. Então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal, porque era uma geração que vivia de sinais. Você está entendendo? Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. O do profeta Jonas, porque Jonas, ele se arrependeu. Jonas foi instruído, foi levantado para pregar naquela geração, no tempo da geração de Nínive. Uma geração má e perversa. E Jonas, ele não quis ir, ele desviou a rota. E ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Então Jonas, ele foi pregar o arrependimento para aquela geração de Nínive, dos ninivitas. Entendeu? Então, Jesus estava falando aqui de arrependimento, do juízo que iria acontecer, e eles teriam que se arrependerem antes que chegasse o juízo. Então, observe, meu irmão, uma geração má e adúltera foi a pior geração que já houve na face da terra, diante dos olhos do Pai. Outra palavra aqui, Mateus 16, aqui mais na frente, Mateus 16, versículo 4. Mateus 16, versículo de número 4, diz assim, olha o que Jesus falou. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os retirou-se. Observe, meu irmão, o que está escrito ali, o que eu acabei de ler aqui em Mateus 12, 39, Jesus vai relatar novamente lá na frente, agora, entendeu? Agora, com relação aqui aos fariseus e aos saduceus, que se aproximaram de Jesus e pediram que Jesus mostrasse um sinal. Então, vamos ver outra passagem aqui, Mateus 16, 28, é no mesmo capítulo aqui, no mesmo texto, no versículo 28, diz assim, em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vi o Filho do Homem no seu reino.
E eles atribuem essa passagem aqui para o momento da transfiguração. Só que o momento da transfiguração, meu irmão, ali o reino não foi estabelecido ali. E Jesus estava falando da sua vinda, entendeu? Na sua vinda do seu reino. Veja, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, o estabelecimento do reino de Deus não foi aqui no Monte da Transfiguração. De forma alguma, não faz sentido, mas sim na sua segunda vinda. Outra passagem aqui em Mateus 24, muito conhecido, meu irmão. E olha o que Jesus falou. Olha o que o Filho do Homem, Yahshua, falou. Mateus 24, 34 diz assim. O contexto de Mateus 34 estava falando da queda do templo. Dos sinais que eles pediram. Oxe, quase que não falava. Quase que não saía. Dos sinais que eles pediram quando Jesus falou, profetizou a queda do templo. E eles se aproximaram de Jesus no Monte das Oliveiras, em particular, e perguntaram, quando serão estas coisas? Que coisas? A queda do templo. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do século? Do fim daquela geração, do fim do velho Aion, do fim da velha aliança. Aí Jesus começa a relatar, mostrar os sinais da sua vinda. Então, observe aqui no versículo 34, o contexto desse texto, o contexto do versículo 34 está lá desde o início, desde o capítulo 23. Então veja, em verdade vos digo que não passará esta geração esta geração sem que tudo isso aconteça. Esta foi aquela geração, não é uma geração, não, essa palavra esta, essa expressão esta, não se refere, não se coloca, não se atribui a 2000 anos depois. Não faz sentido, meu irmão. É muita desonestidade. Outra passagem. Em Mateus, capítulo 12. Não, em Mateus. Veja. Em Mateus 23. Mateus 23. Vamos lá. Mateus 23, é isso mesmo? Mateus 23. Então, se eu pegar, meu irmão, e trazer isso para os dias de hoje, eu estarei descontextualizando o texto. Eu anotei aqui, eu não sei onde foi que eu anotei aqui essa outra passagem que eu ia ler aqui de Mateus. Deixa eu ver aqui, Mateus, deixa eu ver, Mateus, deixa eu ver, tá aqui, caiu no chão, a folha. Eu anotei aqui, é em Mateus 27, versículo 25. Desculpa, Mateus 27, versículo 25, para terminar, eu quero terminar, eu não quero me expor muito, amém? Em Mateus 25, então aquela geração má e adúltera, que Jesus falou, foi a pior geração, meu irmão, que já aconteceu diante dos olhos de Deus, diante dos olhos de Yahweh. Então, foi aquela mesma geração, a pior geração diante dos olhos do Pai, diante do Criador, que já aconteceu na face da terra. Porque a geração do tempo de Adão, a geração do tempo de Noé, a geração do tempo de Ló, ali de Abraão, aquela geração anteriormente, no tempo dos juízes, do tempo dos profetas, dos reis de Israel, não foi, e nem essa geração hoje do nosso tempo, não foi tão perversa, tão má, o quanto foi aquela geração no tempo de Jesus. Porque aquela geração rejeitou o Filho do Homem, rejeitou a luz que estava no mundo. Aquela geração confrontou o remidor, o redentor de Israel. Aquela geração, ela matou, ela zombou, ela matou. E ela disse que o sangue dele, do Messias, daquele que veio salvar Israel, entendeu? Daquele que veio pagar pelo preço do pecado, cancelar a dívida do pecado.
Então aquela geração disse que o sangue dele recaísse sobre eles e sobre seus filhos. Olha o que está aqui escrito em Mateus 27, versículo 25. Vamos ler o versículo 24. Jesus está aqui diante de Pilatos, sendo interrogado. Entendeu? Então veja o versículo 24. Vendo Pilatos, vamos ler o versículo 23. O 23. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais. Seja crucificado. Quem era que estava dizendo que seja crucificado? Respondendo a Pilatos. Foi aquela geração. A geração contemporânea de Jesus. Aí ele diz aqui, que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais. Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Versículo 25. E o povo todo respondeu, olha, e toda aquela geração ali respondeu. Entendeu? Olha o que ele vai dizer ali, aquele povo que estava diante ali de Pilatos. Olha o que o povo vai responder. E todo o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre todos os nossos filhos. Olha o que eles falaram aqui, Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Olha o que eles dizem, caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos. Foi a pior geração que já aconteceu na face da terra. Alguém pode dizer, não, mas não. E essa geração de hoje? Uma geração cheia de violência, uma geração que é muita violência, pai matando filho, filho matando pai, estuprando filho. Não. Diante de Deus, a pior geração foi aquela geração que rejeitou e matou o Messias. As gerações anteriores de Noé, de Ló, de Abraão, dos juízes, de Adão, do tempo dos reis, e essa do nosso tempo, a gente nunca matou nem rejeitou o Messias como eles rejeitaram. Nós estamos vivendo em outro tempo. Nós estamos vivendo depois de tudo feito, depois de tudo consumado. Então ali foi a pior geração. Olha o que tem aqui em Mateus 23. Olha, o que Jesus diz, no versículo 35, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de justo Abel até o sangue de Zacarias, filhos de Baraquia, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. A presente geração. Presente aqui fala ali no momento da fala de Jesus. Foi aquela geração contemporânea de Jesus que foi a pior geração diante de Deus, diante de Yahweh. Nós não estamos vivendo o tempo do juízo, os últimos dias. Não. Nós estamos vivendo o tempo da nossa geração é o tempo de nós estamos vivendo reinando em vida em perfeita vitória. Abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Nós não estamos vivendo o juízo de Deus, os últimos dias. Quem viveram o juízo de Deus, os últimos dias, foi justamente a presente geração que o sangue de Cristo recaiu sobre eles e sobre os seus filhos. Nós não estamos vivendo esse período. Então, é essa palavra que eu quero deixar. Se inscreva no meu canal, o canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Neilton Cardoso, abençoado com todas as bênçãos, e do nosso irmão Pedro Donizete, do canal Ministério do Espírito. Amém? Graça e paz, graça eterna
e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.